Saudações bambuzeiros e meliponicultores. Este é um vídeo diferente agora, que eu não vou mostrar nada sendo feito no bambu, mas sim os resultados de medições de temperatura. Como eu disse no vídeo anterior, eu mostrei o sistema com Arduino, que eu estou usando dois termômetros, na verdade três, mas por enquanto só dois. E aqui à esquerda estão os números que foi gravado no cartão SD, e desses números então foram feitos alguns gráficos. Por exemplo, esse primeiro gráfico, a caixa é em azul e o bambu é em vermelho. É uma caixa de módulos de cedrinho de 3,5 centímetros de espessura. Isso aconteceu entre 11 horas da manhã e 18 horas da tarde, ou seja, o dia foi esquentando. E o bambu, em vermelho, está na frente da caixa, ou seja, ele deixou o calor entrar mais rapidamente na caixa, de modo que a condutibilidade térmica dele é maior que a da caixa, o que não é bom. Nós queremos uma baixa condutibilidade térmica. Então, um outro experimento parecido, a mesma caixa de módulo de cedrinho, o mesmo bambu, só que agora vai esfriando à noite, né? Começou mais ou menos em 15 graus, e o bambu é em azul e a caixa em vermelho. Então a caixa está atrás do bambu, ela está atrasada para esfriar, ou seja, a gente quer que atrase para esfriar. E o bambu atingiu uma temperatura mais baixa, de 11 graus, do que a caixa. Então isso aqui mostra que a caixa é melhor do que o bambu nessas circunstâncias. Nesse terceiro experimento, o bambu está envolto por uma manta fina. Depois eu vou mostrar uma fotografia da manta, é a mesma caixa de 3,5 centímetros. E aqui mostra agora que conforme a noite vai esfriando, o bambu e a caixa estão mais ou menos juntos, né? A caixa é azul e o bambu é o vermelho. E inclusive aqui até a caixa atinge a temperatura mais baixa, mas isso aqui eu acho que é considerado ruído de medição. E depois, quando o dia começa a esquentar, o bambu, mesmo com a manta, ele esquenta mais rápido que a caixa. Ou seja, quando esfria, o bambu é igual à caixa, mas quando esquenta, o bambu absorve o calor mais rápido que a caixa. Ou seja, é bom, né? Nós queremos que esquente mais rápido conforme o dia vai avançando e vai esquentando. Então, esse é um bom comportamento do bambu com uma manta fina. Nesse outro experimento, nós temos ainda a caixa com módulos de cedrinho e o bambu com uma manta fina. Repetia o experimento anterior. Agora bagunçou um pouco os dados, porque o velcro que prendia a manta no bambu, o bambu em vermelho aqui, o vento mexeu o velcro e abriu um pouco, então baixou a temperatura, bagunçou aqui. Mas de qualquer forma mostra o resfriamento da caixa e do bambu mais ou menos igual. A caixa é o azul e agora a caixa atingiu uma temperatura mais baixa que o bambu. E depois, quando começou a esquentar, o bambu esquentou mais rápido que a caixa, mas esse experimento saiu meio errado por causa do vento. Já nesse caso é uma caixa tipo baú, com 3,5 centímetros de parede, cedrinho, e o bambu sem cobertura. Sem cobertura. Então mostra que a caixa em azul ela está atrasada em relação ao bambu, o que é bom, né? O bambu está esfriando mais rápido, não é tão bom isso. Os dois atingem mais ou menos a mesma temperatura mínima. E depois, mais uma vez, o bambu esquenta mais ligeiro do que a caixa, o que nesse caso seria bom, né? O bambu esquentar mais ligeiro que a caixa. A caixa tem uma inércia térmica maior do que a do bambu. E nesse último experimento ainda é uma caixa baú, cedrinho, 3,5, e o bambu com uma manta fina. Então nesse caso agora, os dois esfriam mais ou menos na mesma velocidade, a caixa é o azul, e agora o bambu se comporta melhor do que a caixa, ou seja, o bambu está atrasado para esfriar, né? O bambu está levando mais tempo para esfriar, e a caixa aqui atinge uma temperatura mais baixa que o bambu se mantém em 7, mas a caixa chega em 6 lá dentro, a temperatura. Depois os dois esquentam mais ou menos igual quando o dia começa a esquentar. Tem algumas fotografias esqueci de deixar isso aqui, do material que foi usado, a caixa e o bambu. Eu tenho aqui algumas fotos. Essa é a caixa de cedrinho, 3,5, tipo baú. E aqui está a caixa de cedrinho 3,5 na forma de módulos, né? E aqui está as duas mantas, uma mais fina de 3 milímetros, acho que mais ou menos isso, e a outra 4, 5 milímetros, uma espuma mais densa. E aqui a caixa de bambu, ela tem no ninho uma cobertura permanente de isopor, e a manta era colocada aqui embaixo, no que seriam as melgueiras,
para tornar todo o conjunto mais resistente ao esfriamento e ao aquecimento, ou seja, aumentar a inércia térmica do conjunto. Então, mostra que com uma simples manta aqui embaixo, esse conjunto equivale a caixas de 3,5 centímetros de cedrinho. Valeu? Obrigado.